Boa noite, eu me chamo Luiz Felipe, eu sou da turma de BSI do terceiro período, do turno da noite, onde eu vou abordar um tema agora chamado WebGL, onde eu e meu grupo nos aprofundamos mais sobre esse assunto. Então vamos lá. Não há como negar que a internet virou uma tendência no que diz respeito à comunicação nos últimos anos. Da mesma forma, as pessoas estão preferindo utilizar ferramentas e programas que sejam operados a partir do próprio navegador do que ter que ficar instalando coisas, preocupando-se com versão de sistema operacional, plataforma, etc. Como um bom exemplo disso, pense como cada vez mais as pessoas têm deixado de utilizar programas específicos de leitura de e-mails para aderirem àqueles abertos diretamente a partir dos navegadores. As vantagens são várias, especialmente a questão de poder ser aberto em qualquer lugar sem ter que depender de um programa previamente instalado e configurado para tal função. Porém, toda esta praticidade tinha algumas limitações. Por exemplo, muitos gamers até gostariam de aderir a este novo universo a partir do browser. Porém, não há como comparar os jogos com tecnologia 3D aos que podem ser suportados pelos navegadores. Ou talvez isto esteja prestes a sofrer uma mudança. Em 4 de agosto de 2009, o Kronos Group anunciou maiores detalhes sobre o seu novo padrão WebGL, tendo sido anunciado pela primeira vez em março desse ano na Conferência de Desenvolvedores de Jogos. Esse padrão visa habilitar gráficos 3D em páginas da internet, sem necessidade de extensões ou complementos para os navegadores. Então, o que é o WebGL? O WebGL, de uma forma bem simples, é uma iniciativa de padrão que permite utilizar gráficos 3D em navegadores de forma nativa, sem ter que ficar recorrendo a download de qualquer complemento para tal. Então, falando em termos mais técnicos, o WebGL é baseado no elemento Canvas do HTML5, atuando em conjunto com funções do OpenGL. Então, o que é esse elemento Canvas do HTML5? O Canvas é um elemento que permite que se desenhe elementos gráficos usando JavaScript. Ele pode ser usado para renderizar textos, imagens, gráficos, linhas, ingredientes e diversos outros efeitos. Ou seja, atualmente essa tela suporta uma interface de 2D e não 3D. Eu vou mostrar dois exemplos dessa plataforma, desse novo elemento do HTML5, que é o Canvas. O primeiro exemplo é essa rede totalmente dinâmica, onde eu posso mexê-la. Se eu mexer com o mouse de uma forma mais brusca, ela se corta. Totalmente uma interface totalmente dinâmica. Super interessante. Outro exemplo do Canvas do HTML5 é isso. Onde eu tenho diversas partículas, micropartículas, onde eu passo o mouse, elas vão se afastando. Um novo elemento, uma nova tecnologia, super interessante. Bom, vamos lá. E o WebGL ele também é baseado no OpenGL, que é uma API livre utilizada na computação gráfica para o desenvolvimento de aplicativos gráficos em ambientes 3D e entre outros. O OpenGL ES foi uma espécie de atualização do OpenGL, que vai ser projetada para sistemas embarcados como telefones, PDAs, consoles de videogames, coisas mais da parte do mobile. Então, para cumprir
A tal tarefa, sem a necessidade de complementos, essa nova tecnologia, no caso a WebGL, ela utiliza placas de vídeo para aceleração 3D em navegadores, tendo como um dos principais objetivos aumentar a qualidade da renderização 3D deles, aproveitando o processamento das placas de vídeo compatíveis. Os navegadores baseados no motor WebKit, como Safari, Google Chrome, já estão implementando esses padrões. Agora eu tenho exemplo de um vídeo onde está rodando o WebGL, mostrando o exemplo, no caso, esse navegador Safari, como vocês podem ver. Esse teste foi feito pela empresa Wolfire Games, onde mostra exemplos totalmente em 3D, rodando no próprio navegador, sem necessidade de instalar nada. Vários exemplos podendo ser vistos. E assim por diante. Então, além disso, esse padrão ele também pode trazer uma série de possibilidades para desenvolvedores de aplicações para iPhone e Android. Então, certamente, ele representa um grande avanço no desenvolvimento de diversas aplicações, especialmente em jogos baseados na web. Isto sem contar outras aplicações envolvendo os gráficos. Imagine que isto pode representar o fim dos problemas de compatibilidade de jogos com determinadas plataformas e especificações gráficas. Porém, um problema encontrado, entretanto, é que a WebGL utiliza como interface gráfica o padrão OpenGL, como já foi dito. Porém, nem todas as placas de vídeo possuem suporte para esse padrão. Isto é algo exclusivamente relacionado ao sistema operacional Windows, pois o Linux e o OS X, o OpenGL já faz parte da API 3D primária desta plataforma, e tal suporte é constante. No Windows, entretanto, a maioria das aplicações gráficas utiliza as APIs da Microsoft DirectX 3D, ao invés do OpenGL, fazendo com que seja praticamente impossível encontrar drives que ofereçam suporte para o OpenGL. Assim, mesmo que você possua um computador potente e com uma ótima placa de vídeo, o computador não consegue renderizar o conteúdo apresentado por WebGL. Mas, para todo problema, sempre existe uma solução. Pensando nisso, a gigante Google, cujo navegador é um dos que permite a implementação da WebGL, pretende deixar esse contratempo de lado, contando com o apoio de um novo projeto chamado Angle. O Angle, explicando de uma forma mais simples, busca traduzir os comandos do OpenGL de forma que os computadores que utilizem o Windows consigam entender. O objetivo principal do Angle é permitir que quem utiliza o sistema operacional Windows execute conteúdo do WebGL por meio da tradução da API do OpenGL em uma API do DirectX 9. Então, a Google já está implementando no seu navegador o plugin O3D, contando com uma tecnologia otimizada para interfaces gráficas. Também já está em estudo utilizar o O3D como uma possível biblioteca integrada ao próprio WebGL futuramente. Além da Google, outras empresas também estão com um projeto chamado Copperlit. Este é baseado em uma programação JavaScript 3D, que utiliza o WebGL e HTML5 para desenvolvimento de jogos que funcionam a partir do navegador e sem qualquer plugin ou drives adicional. Então, mostrando aqui, essa é uma marcação mínima que você precisa para verificar se o navegador suporta o WebGL. Mostrando aqui o código em HTML, a tecnologia Canvas, que age em conjunto, e aqui o API da WebGL. Esse é o código necessário, como podemos ver. Bom, a Google divulgou um vídeo com o jogo Quake 2, rodando a partir de um navegador.
Então é isso, uma plataforma muito interessante, onde o jogo rodou diretamente no navegador sem ter precisado instalar nada. Agora eu vou mostrar dois exemplos que rodando diretamente no próprio navegador do WebGL. Esse é o exemplo de um oceano, de uma ilha, onde podemos ver como é interessante os detalhes, tudo mais, tudo em 3D, onde eu não preciso instalar nada no meu computador. Outro exemplo é essa espécie de árvore, totalmente em 3D, onde posso mexê-la. Uma plataforma muito interessante que vai servir de base para o avanço de muita coisa. Bom, então foi isso, pessoal. Essa foi a apresentação sobre o tema WebGL, onde eu tentei explicar mais ou menos para vocês como funciona essa nova tecnologia que nós vamos ouvir muito falar daqui para frente. Então é isso. Eu me chamo Luiz Felipe, meu grupo é composto por mim, pela Maiara Nicolau e o Renato Lima. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.